Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu mostro como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings usando qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Caso você não saiba, a sua máquina de costura foi programada e projetada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Muitas pessoas desconhecem esse fato e acabam tentando fazer o quilting livre apenas colocando o pezinho de quilting livre e abaixando os dentinhos. Mas quando você usa o pezinho de quilting livre, você não precisa apenas abaixar os dentinhos, você também precisa regular a tensão da linha e da bobina da sua máquina. Se você não fizer isso, você vai ter quebras de linha com constância, você vai ter pontos desregulados e feios. E pior, quando você for voltar a usar a sua máquina para fazer costuras, ela vai estar toda desregulada, vai estar uma bagunça, fazendo pontos feios, embolando a linha, fazendo nozinhos, pulando ponto, arrebentando a linha, vai ser um pesadelo. E tudo isso porque a máquina de costura, ela não foi feita para fazer o quilting. Então, se você quiser usar sua máquina de costura para o quilting, você precisa regular ela. Mas com straight quilting esse problema não acontece porque a gente usa a nossa máquina de costura para fazer costuras. Como assim, Bia? A gente não usa para fazer o quilting? Sim, a gente usa para fazer o straight quilting. E o straight quilting nada mais é do que um quilting feito com o pé de máquina de costura reta. Ah, então você está dizendo que o straight quilting é a mesma coisa que o quilting reto? Não, o straight quilting é algo totalmente novo, totalmente inovador, diferente e libertador. Então eu desenvolvi uma técnica e acabei percebendo que era uma técnica que facilitava a vida de todas as artesãs que tinham dificuldade com o quilting livre. Então, se você já tentou o quilting livre ou que nunca tentou porque sabia que ia ser difícil, você está no lugar certo. Fique comigo até o final e durante toda essa jornada, porque nós temos dicas incríveis de todo o passo a passo que você vai precisar fazer antes mesmo de ir para a máquina quiltar. Como assim, Bia? O straight quilting não é fácil? Não é simples? Não é para qualquer um? Por que eu tenho que fazer um monte de passo a passos antes? Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que durante a jornada dos 120 dias de quilting fácil, você vai aprender muitas coisas que são bem interessantes para quem está começando, para quem quer aprender dicas de combinação de cores, dicas de estampa, dicas de tingimento, dicas de manta, dicas de tecido, de linhas, de tudo. Nós vamos falar um pouquinho de tudo durante esta jornada, para ir facilitando a sua vida. Tudo que possa aparecer um dia para você como novidade, não vai mais ser, porque você já vai ter visto tudo aqui na jornada. Então, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva no canal e aproveite e se inscreva também na minha lista VIP. Minha lista VIP está com o link aqui embaixo. O que é essa lista VIP? Pela lista VIP você vai receber um monte de conteúdo extra, um monte de conteúdo exclusivo para as minhas queridinhas VIPs, para quem quer estar mesmo de fato comigo nessa jornada. É um conteúdo que eu separei com muito carinho, com muito detalhe, para ir te preparando. Preparando para quê? Caso você não saiba, eu tenho um curso super bacana onde eu ensino todos os pilares, todas as etapas e conto toda a minha jornada. Como que eu cheguei no tão falado straight quilting, como que eu batizei, como que eu cheguei numa técnica onde eu torno o quilting tão fácil quanto costurar. Olá, eu sou Vitorina e eu descobri que era possível fazer um quilt lindo como este aqui, usando somente a minha máquina comum, sem precisar usar réguas ou mesmo trocar o pezinho da máquina. É possível sim, viu? Aqui está a prova. Eu sou a Tereza e fiz este bloco, este quilt na primeira aula. Estou muito feliz. Eu sou Inocência Ribeiro de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Sou aluna da Bia Abdala
Este é o primeiro quilting que eu fiz com a minha máquina de costura reta. A Bia sempre nos ensina que fazer o quilting com a máquina de costura reta é tão fácil quanto costurar. E é mesmo. Sou Maria Filomena, moro em Franca, sou aluna da Bia Abdala. Na minha máquina de costura reta, eu fiz esse trabalho e convido a todas a participarem. Agora eu queria te falar sobre o assunto que eu reservei para a aula de hoje. Vocês sabem que eu amo batiks. Batiks são tecidos especiais. Aqui no Brasil a gente não encontra muito e quando encontra eles são muito caros. Mas eu simplesmente amo batiks porque eu adoro fazer quiltings artísticos e peças exclusivas. Sim, eu adoro fazer bolsas necessárias com batiks porque isso dá um charme exclusivo, um toque incrível que só você vai poder dar. Por quê? Porque o batik nunca é igual um ao outro. Mesmo que você compre um pedação de batik, cada pedacinho vai ser diferente. Cada pedacinho vai ser único. Então, cada pedacinho que você colocar numa bolsa ou numa necessaire vai ser um pedacinho exclusivo. Eu sempre falo que a gente precisa colocar algum toque especial, alguma característica que faça com que a sua cliente, com que a sua amiga, com que as suas vizinhas, com que as suas colegas, com quem recebe ou compra as suas peças, façam perceber que aquela peça ela tem um toque especial seu. Quando a gente consegue causar este efeito uau nas pessoas, que as pessoas olham uma peça e falam, meu Deus, que peça linda, eu amei, nossa, que maravilha. Se essa pessoa estiver procurando uma peça para comprar, ela não vai pensar duas vezes, ela vai querer comprar a sua peça. Por quê? Porque ela é única, ela é exclusiva e todo mundo gosta de coisas exclusivas, todo mundo quer ser único, todo mundo quer ser amado, mas todo mundo quer ser único nessa vida. A gente quer ser único, a gente não quer ninguém copiando a gente quer ser a gente quer ser somente a gente e se destacar por isso. Por isso que as peças exclusivas, elas vendem muito mais. Por isso que as peças exclusivas, elas são muito mais caras. Por isso que as peças exclusivas sempre encantam todo mundo, porque elas são exclusivas. Quem comprar uma bolsa sua com um tecido personalizado para você, vai ser a única pessoa na face da terra que vai ter exatamente aquela bolsa com exatamente aquele tecido. Você pode até fazer a mesma bolsa com outros tecidos, com outras cores, até mesmo com outros tecidos que você mesmo produziu, mas não vai ficar igual. E como eu gosto de trabalhar muito com quilting artístico, landscape, portrait, a técnica confete e tantas outras, ter tecidos de cores variadas, às vezes acaba sendo um desafio. Nem sempre a gente tem exatamente a cor que a gente precisa e a gente às vezes precisa terminar determinada peça. Nem sempre a gente consegue numa loja e achar exatamente a cor que a gente precisa. E olhe que a aula de hoje vai resolver vários desses probleminhas, porque eu separei uma aula incrível que qualquer um vai poder fazer. Qualquer um vai conseguir fazer, são produtos acessíveis que você encontra em qualquer supermercado. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que eu separei para a aula de hoje. Bom, eu tenho uma convicção forte nesta vida. Quem não arrisca, nunca sabe o que é capaz. Eu amo batiks, vocês sabem disso. Eu amo batiks, mas batiks são tecidos caros e que a gente nem sempre encontra. Eu tinha bastante batik da época dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, quando encontra, é muito caro. Então eu comecei a tentar fazer algo parecido, que desse o mesmo efeito que os batiks dão. Bom, quem nunca ouviu falar de batik, batik são tecidos que são manchadinhos. Este daqui, por exemplo, ele imita um linho, mas se você abre o tecido, ele vai ter várias cores no mesmo tecido. Claro que isso daqui foi feito por uma máquina, um estampado desse jeito, é uma técnica diferente de estampar, mas notem que ele tem um degradê de cores. Existem diversos tipos de batik. Ó, aqui é mais ou menos como se fosse um linho,
mas ele também não segue um padrão 100% certo. Este batik aqui é como se fosse vários tecidinhos manchados, e esses são os que eu mais gosto, principalmente para fazer técnicas de quilting artesanal. Então, fui pensando neste tipo de batik, sim, porque existem diversos. Olha, aqui é um batik feito em cima de um tecido que tem uma estampa. A estampa é um floral, e daí fizeram um batik nele. Aqui é a mesma coisa, ó, a estampa é esse arabesco aqui, mas o tecido ele é todo cheio de tons sobre tons. Aqui é um outro batik manchado, então tem diversos tipos de batik. Então, o que que eu fiz? Eu pensei o seguinte: vou usar técnicas de pintura, técnicas de tingimento, mas como que eu posso fazer um efeito diferente? Primeiro teste que eu fiz, eu peguei o meu tecido liso, peguei este tecido, molhei totalmente, espremi bem, deixei bem emboladinho e coloquei Quiboa, água sanitária, cândida, dependendo de onde você mora, o nome é diferente. E olha que lindo o efeito que ficou. Dá para acreditar que o tecido liso com Quiboa ficou deste jeito, exatamente este tecido, molhei, coloquei Quiboa e ficou desse jeito. Olha que espetáculo! Eu quis fazer um efeito diferente, então em vez de molhar, eu simplesmente coloquei água sanitária. Eu pus um pouquinho de água e um pouquinho de água sanitária. Olha a diferença, o que estava totalmente molhado ficou de um jeito e o que estava seco ficou de outro. O efeito é totalmente diferente, mas fica lindo. Veja só, é o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tecido, os três eram iguaizinhos. Tecido original, tecido molhado com água sanitária, tecido seco com água sanitária. Eu quis dar um efeito diferente, então eu pinguei um pouquinho tinta sem diluir, a tinta que eu uso para tingir tecidos. Que é esta daqui, ó. Ela é uma tinta própria para fazer tie-dye e ela nada mais é do que tinta de tecido diluída em álcool. Então, se você não tiver esse tipo de tinta aqui, ela é baratinha, ela custa menos de R$5 e rende bastante. E notem que eu só pinguei em alguns lugares, espremi e daí eu sequei com o ferro. E daí teve esse efeito aqui. Aí eu resolvi pegar uma outra cor de tecido, também um tecido liso, e fiz a mesma coisa. Primeira etapa, eu molhei totalmente o tecido, espremi e fiz um pouquinho de... espirrei um pouquinho de água sanitária, mesclei com tinta roxa e um pouquinho de tinta azul marinha. Bem pouquinha coisa, mas já ficou um efeito diferente. Nesse outro aqui, eu não molhei o tecido. Eu peguei o mesmo tecido, você consegue ver onde que ele tá ali, da cor natural seca. Pus um pouquinho de água em alguns pedacinhos, eu não encharquei. No primeiro eu encharquei e pus água sanitária. Nesse outro eu não encharquei, eu só pus um pouquinho de água. Daí coloquei água sanitária em alguns pedaços e depois eu mesclei com tinta amarela, azul, roxa. E foi esse o detalhe. Essa foi a diferença. Olha a diferença entre um e outro. É o mesmo tecido, mas é um diferente do outro. E fica lindo tanto o avesso quanto o lado direito. Incrível, né? Somente água sanitária e tinta para tecido. Fiz a mesma coisa com o roxo, mas o roxo eu não molhei. Eu só usei o tecido todo amassadinho, coloquei um pouquinho de água para dar uma leve umedecida. Então, você tem nota perfeitamente onde está o pedaço que não estava umedecido. Daí eu pus um pouco de água sanitária, joguei um pouco de amarelo, um pouco de azul
e ficou esse efeito todo diferentão. Notem que cada um fica diferente. O que eu fiz? Primeiro eu embolei bem, daí eu molhei com água embolada, então ele não molha por completo. Deixei emboladinho e fui lá e pus um pouquinho de água sanitária. E fiz um ou outro pingo dos corantes coloridos. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul marinho, um pouquinho de roxo. E quando eu sequei, passando a ferro, ficou esse efeito. Outra coisa, para dar um efeito levemente amassadinho, você passa ferro emboladinho. Você coloca o ferro bem quente em cima do tecido emboladinho. Como ele estava com água sanitária, aonde tinha água sanitária, aonde tinha água sanitária formou essas ranhuras. E fica super legal, porque não existe como você fazer 2 vezes a mesma estampa. Primeira coisa que você vai fazer é forrar a sua mesa. Forre com papel, com plástico, com pano, com alguma coisa. Aí você vai pegar um pedaço de tecido. Eu aqui escolhi este tecido verde. Primeira coisa que eu vou fazer é molhar ele e eu vou espremer bem, deixar ele bem espremidinho. Então aqui está ele, olha, ele tá molhado, eu molhei ele totalmente, ó a diferença do seco e do molhado, tá? Eu quero que ele tenha esse efeito enrugado, então quanto mais eu apertar, melhor. Vou deixar ele enrugado e daí eu vou abrir levemente, mas sem desenrugar, deixando ele assim amontoadinho mesmo. Aí eu peguei um frasco de spray e coloquei que boa, água sanitária. E coloquei um pouquinho de detergente de cozinha, detergente líquido. É um frasco de floral da minha filha, que era antigo, como eu não gosto de desperdiçar nada. Vou chacoalhar bem, porque eu quero que fique com espuma. É água sanitária, aquela que a gente usa para fazer limpeza. E daí eu vou fazer só algumas sprayzadas. Você vai fazendo aos poucos, porque o efeito que ele dá, realmente, você tem que ir vendo como que você vai querer que fique esse efeito. Para acelerar, eu vou pegar o ferro de passar roupa. Só que eu não quero estragar meu ferro, então eu vou pegar um pano de limpeza mesmo, que eu já usei em vários outros, e vou colocar por cima, e daí eu vou secar aquela minha peça. Sem esticar o tecido, todo amontoadinho mesmo. A gente já começa a ver uns efeitos, ó. Quando eu sequei a primeira vez, eu posso vir... Lembra que eu falei que tem que ser aos poucos, porque eu quero ir vendo o efeito que vai dar. Eu quero que fique manchadinho. Já começa a ver que já tá ficando um tecido com outra cara, com outro tipo de coloração. Tem partes que ele ficou um verde mais clarinho, mais amarelado, outros onde pegou mais o efeito. Vou continuar fazendo alguns efeitos. Por enquanto, eu tô usando apenas água sanitária, ó. Ele já tá seco, não tá mais úmido. Então, o que que eu faço? Amontou de novo. E emboladinho mesmo, eu vou pôr o meu ferro quente. Por isso que eu falei que cada tecido que você fizer vai ficar de um jeito diferente, porque nunca vai... O amassado vai ficar exatamente igual, nunca o spray vai cair no mesmo lugar. Posso vir e sprayzar mais, posso sprayzar de perto
Posso esprezar mais de longe. Olha, quando eu faço o spray bem de perto, forma esse círculo ali, ó. Quando faz mais de longe, forma este redondinho aqui, ó. E eu vou criar os efeitos que eu quero criar na minha peça. Agora eu vou pegar um tecido, tá seco, não tá molhado. Eu vou embolar ele aleatoriamente, mas eu não quero que fique nenhum pedaço muito esticado, então eu tenho que pegar embolando mesmo. E daí eu vou pegar o cordão e vou enrolar bem aleatoriamente. Vou colocar dentro de um potinho para ficar meio enroladinho e vou vir com o meu sprayzinho com água sanitária e vou borrifar. Nesse daqui, eu também vou colocar um pouco de... Aqui eu tenho tinta para tecido com álcool, com que boa, com água sanitária e com detergente. Vou pôr um pouquinho também, vermelha. Viro. Põe um pouquinho do outro lado também. Vou fazer a mesma coisa com a tinta amarela. É tinta para tecido misturada com água sanitária, um pouquinho de detergente e álcool. Pego, aproveito e já vou dar uma limpada no meu potinho ali. E assim, do jeito que tá, eu vou forrar com o meu pano. E vou secar com o ferro. Claro que esse meu pano eu uso para todas as tintas, todos os tecidos que eu tô tingindo. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, como você tá com tecido umedecido e um pano já todo manchado, de repente transfere alguma cor que tava ali naquele pano pro que você tá tingindo. Então, tome cuidado quando você for fazer, para não ter uma cor que não seja exatamente como você tinha imaginado. E mais uma vez, eu nunca fiz desse jeito, tô fazendo agora aqui. Vamos ver o que que vai dar. Lembra que esse o tecido tava seco e a gente só sprayzou com que boa, com água sanitária na hora, né? Então não tava molhado, então vai ter bastante partes que não vai nem modificar nada.
O efeito do fiozinho não deu nada diferente aqui. Vamos ver se eu embolo um fiozinho aqui. Eu quero que fique parecendo uns fiozinhos, mas não tá querendo. Então, esse daqui é só água sanitária e detergente. Aqui é água sanitária, detergente, álcool e tinta para tecido amarela. E aqui é a mesma coisa, só que com tinta vermelha. Agora, aqui no potinho, eu vou pôr um pouquinho da água sanitária. Eu vou pegar meu caninho e vou fazer o seguinte, molho e venho e faço assim. Se eu ficar batendo várias vezes, vai diminuir a quantidade de água sanitária que tem na batida ali, ó. De repente eu consigo até fazer um efeito redondinho, não sei se consigo, mas se for um cano maior, acho que consegue, que você faça só a rodelinha de volta. Agora eu vou mostrar alguns dos tecidos que eu fiz. Bom, esses dois foram os que eu acabei de fazer, aquele que eu coloquei o fio e o outro que eu tinha feito. Este daqui eu fiz pingando direto tinta para tecido diluída em álcool. Então, se você quiser, você pode comprar as bisnaguinhas prontas. Elas vêm assim, ó, custa 4 e pouquinho cada uma delas e rende muito. Você pode vir direto e pingar da bisnaguinha pronta, ou então comprar tinta para tecido, também custa R$3,90 essa daqui, ó. Tinta para tecido, dilui com álcool, coloca num borrifadorzinho e pinga, ou então faz desenhos, faz o que você quiser. Então, aqui foi a própria tinta diluída em álcool, algumas eu usei dessa daqui, algumas a tinta concentrada mesmo, diluída em álcool. Você pode brincar com as cores. Este daqui, o tecido era todo pink. Eu coloquei este emborrachado que eu tenho, que é todo vazadinho, e sprayzei água sanitária. Aí ficou este efeito.
Notem que o efeito ele fica legal dos dois lados, ó. Fica diferente um lado do outro, mas a gente pode usar tanto um lado quanto o outro. Este daqui, lembra que eu te falei que o meu tecido já estava todo sujo? Então, esse azul é porque manchou. Manchou do tecido sujo, mas eu achei que fica interessante também, não tem problema. Esse daqui eu fiz bolinha de sabão. Sabe aquela bolinha de criancinha, de assoprar bolinha de sabão? Bolinha de sabão misturada com água sanitária. E fui fazendo as bolinhas foram caindo aqui. Essas menores eu vim direto com canudinho, molhava o canudinho e pingava aqui. Então, fez assim. E essas chamuscadinhas é com spray. Apenas o tecido pink e que boa. E água sanitária. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente faz sprayzada mais de longe, ele forma essa rodela aqui. E quando ela tá borrifando legal, ele fica assim. Então, aqui é só tecido pink, água sanitária com que boa. E do lado de cá, que é o avesso, ela fica mais pink, porque não recebeu tanta que boa, tanta água sanitária. Aqui é a mesma coisa, amassei um pouquinho, pus que boa, fiz uns pingos de que boa diluída com álcool, por isso que ficaram mais clarinhos. Então, você vai brincando de tentar achar efeitos, ó. De novo, aqui é o lado direito, então ele fica mais forte, o lado avesso ele fica mais discreto. Aqui, só amassei e pinguei que boa. Pinguei direto que boa. Deixei o tecido úmido. Na verdade, estava semi-úmido esse daqui. Quando ele tá semi-úmido, as partes que não estão tão úmidas não ficam descoloridas, ó. Aqui, boa. Onde ela pinga, ela fica forte e o resto ela esparrama para onde estava úmido. Mas como ele foi umedecido, enrolado, amassadinho, fica esse efeito diferentão que eu acho super legal. Aqui é a mesma coisa, o tecido era roxo e eu fiz spray, esses borrifadinhos são spray, e aqui amassadinho com que boa. Aqui é a mesma coisa e depois eu pinguei um pouquinho de spray com que boa e tinta amarela e um pouquinho azul. Mas o tecido original era este, então estes daqui, ó, o tecido original era o roxão. Este daqui, o tecido original era este, e eu fui colocando que boa e um pouquinho de tinta. Então, essa corzinha esverdeada é do tecido. Quando eu coloquei que boa, a água sanitária ficou bem clarinho, e aonde não tinha tanta água sanitária, vai ficando um verde azulado, porque eu mesclei um pouquinho de spray, ó, aqui eu sprayzei um pouquinho de spray azul. Estes daqui, todos originalmente eram esse azulão aqui, ó. Então, também brinquei de colocar. Neste daqui foi que boa, e esses mais escuros é a própria tinta diluída em álcool daí. Então, onde fica mais escuro é a tinta diluída em álcool. Primeiro eu fiz o amassado com a água sanitária e depois tinta diluída em álcool. Este daqui é só amassado com água sanitária. E este daqui tava totalmente molhado, o tecido totalmente molhado, eu amassei e coloquei água sanitária. Como ele tava totalmente molhado, ele não penetra a água sanitária em tudo, é só em alguns pedaços. Como ele tava emboladinho, alguns pedaços que ficam mais salientes. Esse daqui, o tecido tava seco, então originalmente era este daqui. Este daqui, originalmente, esses dois aqui, originalmente, eram este tecido aqui, ó. Esse daqui é tecido seco, então, olha a diferença. Tecido molhado, tecido seco, todo amassadinho e borrifo água sanitária. Então, daí fica partes do tecido na cor original e as outras partes mescladas. E daí, depois, eu pinguei um pouco de tinta roxa, um pouco de tinta amarela e deu essa nuance aqui. O tecido original era este. Fiz o mesmo processo, brinquei com cores, uma a gente põe aqui também, tecido totalmente molhado, olha como ele fica bem mais suave. Aqui o tecido seco, as duas técnicas esse totalmente molhado, embolo e borrifo água sanitária e um pouquinho de água sanitária com corante. E fica esse efeito. E esse daqui é o tecido seco. Então, tecido molhado, tecido seco. Ó, dá diferença. No vídeo não aparece tanto, mas visualmente esse daqui é bem mais vibrante. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei fazer isso. Não sei vocês, mas eu
Eu tô simplesmente apaixonada pela possibilidade de fazer um monte de bagunça com tecido. Eu tô apaixonada com como a gente pode criar, como a gente pode adaptar. E sabe o que é mais legal? Até uns tecidos que esse daqui, que é o que eu mais gostei, eu acho, esse daqui, originalmente ele tinha ficado apagadinho. Eu falei, eu pus muita água sanitária, ficou muito sem graça. Ficou muito azulzinho, céuzinho, quase com tecido liso, só que manchado. Vou pingar umas cores diferentes aqui, pingar um pouco de roxo, um pouco de azul. E eu amei o resultado. Então, olha só, a gente faz, não gostou muito? Taca mais cor. Tenta fazer uma mistura diferente. O máximo que pode acontecer é você fazer um tecido que vai virar um carnaval. Se você gostou da dica de hoje e quer receber mais dicas como essa, escreve aqui embaixo nos comentários "Eu quero".